Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Essa foi a maior alta da série histórica, que teve início em 2002. Em maio, a indústria sofreu os impactos da greve dos caminhoneiros e registrou uma queda de 11% na comparação com o mês anterior, o maior recuo desde dezembro de 2008. Já na comparação com junho de 2017, houve crescimento de 13,5%. No acumulado do ano, a produção industrial apresentou uma alta de 2,3%. Bom, exatamente para ajudar a gente a entender melhor esse avanço da indústria, eu vou conversar agora com o coordenador de Planejamento e Inteligência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Rogério Dias de Araújo. Rogério, muito boa tarde a você. Boa tarde a todos. Bom, Rogério, esse crescimento de 13% em junho, perante maio, né, depois da greve dos caminhoneiros, basicamente se deu em que setor da indústria? Tem dois setores aqui que puxaram muito o crescimento. Um deles é o setor automotivo, tá? E também o outro foi o setor de produtos alimentícios, que eles tiveram um forte crescimento nesse mês, comparando com o mês imediatamente anterior. E foi esses dois setores que merecem destaque em termos de crescimento. Fala desses dois setores, Rogério, os outros setores também cresceram ou não chegaram a registrar algum tipo de movimentação positiva? Não, outros setores também tiveram crescimento. Eu queria chamar a atenção para o setor de bens de capital, que além de ter um crescimento forte no mês, está com um crescimento acumulado no ano perto de 9%, 9%, 10%, que é um setor importante para indicar uma possível retomada dos investimentos, tá? E também o setor de bens de consumo duráveis como todos, que inclui o setor automotivo também. O setor automotivo. Em relação ao ano passado, Rogério, também houve um bom crescimento, né? Sim. Agora, mas apesar desse crescimento, que no ano a indústria está com crescimento em torno de 3% no ano, e a indústria de transformação 3,6%, ainda muito espaço a se recuperar, tá? Após um período de recessão econômica. Então, a necessidade de consolidar esse crescimento, retomar os investimentos de forma efetiva e investimentos especialmente em inovação é importantíssimo. Que a greve dos caminhoneiros, ou toda aquela movimentação que se deu em maio, prejudicou a indústria? Em que sentido ela prejudicou? Nas entregas, na produção, no recebimento de matéria-prima? Onde mais ela foi afetada? Ela foi afetada em todos os aspectos, seja na entrega, seja na produção, porque você precisa receber matérias-primas para produzir. Então, prejudicou todo o fluxo de produção da indústria como um todo, na entrega e na produção em si. Ô Rogério, a gente tem conversado, obviamente, todos os dias aqui no Band News com economistas, com aquelas pessoas que estudam realmente o mercado, estudam realmente a economia, e todas têm sido meio céticas nesse sentido da falta de credibilidade do empresariado brasileiro, assim como também a população. E esse número de 13% demonstra que há fôlego, né, que a economia, de certa forma, está respirando, né? Sim, há fôlego. Passou por um período muito difícil recentemente, mas, como eu disse anteriormente, há ainda muito espaço a se recuperar, seja em termos de expectativa e, principalmente, seja em termos de retomada do investimento produtivo. E essa retomada ela tem que ser feita de forma consistente e também focada na inovação. E vocês aí da associação prevêem algum aumento maior até o restante do ano? Que número vocês prevêem até o final do ano? Olha, a gente aqui da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a gente faz um acompanhamento de perto no que diz respeito a investimento com inovação na indústria brasileira. Os últimos indicadores que a gente tem, relacionado ao primeiro trimestre deste ano, mostrou sim um aumento no percentual de empresas inovadoras no país. Além disso, vem demonstrando uma recuperação também na expectativa em relação à inovação. Por que eu falo inovação? Inovação vai ser o motor do crescimento, é o motor do crescimento nos próximos anos. Ainda mais numa economia que está em plena transformação produtiva, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, questão da economia digital, da indústria 4.0 e assim vai.
É só aí que você considera inovação? Ou inovação também está em novas ideias, na implementação de uma indústria mais sustentável? Passa por aí também? Passa por aí também e passa também na interligação dos diversos setores da economia brasileira, seja na interligação da indústria com serviços de autoconhecimento, seja da interligação da indústria com o setor agrícola competitivo. Da inteligência, qual o setor, qual o ramo de atividade que está mais se destacando, Rogério? Cortou, eu não ouvi a última pergunta, você podia repetir, por favor? Em relação a essa inteligência, a essa inovação, qual o setor da indústria que está mais à frente nesse quesito? Olha, eu não diria mais em frente, mas o que é importante? É importante o setor de bens de capital sempre ser inovador, é importante o setor automotivo, ainda mais com o lançamento recente de uma política que é o Rota 2030, também focar sempre em inovação e em redução de consumo. É importante os demais setores industriais brasileiros aproveitar de forma mais eficiente a energia e assim vai. A inovação ela tem que estar permeada na indústria como um todo. E ela tem que ser um movimento, não só pensando no presente, mas sim num crescimento sustentado ao longo dos próximos anos. Só para a gente encerrar, você deixou pelo menos aqui 2 pontos que eu gostaria que você ressaltasse. O que é essa Rota 25 e a Indústria 4.0? A Rota 2030 foi uma política que o governo federal lançou recentemente, né, focado na mobilidade elétrica, nos casos híbridos. E a Indústria 4.0 é uma política que o governo vem conduzindo e a BDI está junto nisso. A questão também do uso da transformação produtiva brasileira, envolvendo automação, envolvendo interligação entre setores de serviços, de autoconhecimento, envolvendo a questão da economia digital e assim vai. É a inovação amplamente empregada no desenvolvimento da indústria. Gostaria de agradecer você, Rogério Dias de Araújo, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, nos explicando a respeito desse crescimento de 13% em relação a maio, no mês de junho, do ramo industrial. O ramo industrial que tinha caído quase ou mais de 11% em maio, exatamente por conta da greve, da movimentação dos caminhoneiros, que afetou drasticamente, como você viu o Rogério falando aqui, todos os setores da indústria, mas felizmente houve esse crescimento, como ele disse, há um grande fôlego pela frente para que esses números sejam cada vez maiores e principalmente melhores.